Olá, senhores. Dr. Fábio Trevisan aqui, cirurgião bucomaxilo, ortodontista, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de algumas soluções voltadas especificamente para pessoas que não têm dentes, não tem nenhum dente, parcialmente desdentado, enfim, vamos tentar esclarecer aí algumas coisas e o porquê que isso é tão importante à medida que o tempo passa, tá? Vamos dar uma ajeitadinha aqui na minha tela. E a primeira coisa que eu fiz, gente, eu fui lá para a bendita da inteligência artificial e eu perguntei para ela, né? Falei assim, querida inteligência artificial, qual a quantidade de desdentados totais estimada no Brasil atualmente? E olha só o que ela respondeu para mim, tá? De acordo com dados recentes da Global Burden of Disease de 2021, o Brasil tem aproximadamente 22 milhões de pessoas desdentadas totais, o que representa cerca de 9% da população. Esse número posiciona o país como o terceiro maior em proporção de edentulismo, que é o fato de você não ter dente algum, no mundo. Tá? A gente está em terceiro lugar de desdentados no planeta, né? Este não é um recorde muito bom para o Brasil ter. De verdade não é, né? O terceiro maior em quantidade de dentes. Depois a gente pergunta aqui quem que é o primeiro, tal, mas isso não me interessa. Projeções e tendências. Estudos projetam que, devido ao crescimento populacional e ao envelhecimento da população, o total de desdentados pode chegar a 44 milhões de pessoas até 2050, mesmo com a prevalência percentual mantendo-se estável em 9%. Gente, é muita coisa, tá? A gente precisa dar um jeito de começar a, primeiro, prevenção. E a prevenção ela vem através de conhecimento. Primeira coisa que a gente faz, consulta, dentista, periódico, uma vez por ano no mínimo, uma vez a cada 6 meses. Tem criança menor? Cara, vai atrás, corre, faz isso daí, para que você não faça parte dessa bendita estatística, tá? Então, assim, o principal fator que faz com que haja perda de dente, né, e que gere o edentulismo, periodontite, né? Periodontite é uma maneira genérica da gente dizer que alguma doença acometeu a gengiva e o osso que dá sustentação para o dente, e a pessoa foi obrigada a extrair esse dente porque apresentou um quadro de infecção muito grande. Às vezes a história que é muito comum nos consultórios por aí. Doutor, meu dente foi ficando mole, eu peguei lá e arranquei o próprio dente, né? E isso é muito ruim, né? Pensa que você tem um foco infeccioso no seu corpo que pode te trazer outras doenças muito mais graves, você entendeu? Com risco à própria vida, e a pessoa está tratando lá daquela maneira, enfim. Eu não vou entrar no mérito da questão, né, do porquê que a pessoa chega nesse ponto, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Esse é um assunto para uma conversa mais intimista, eu diria, até, né? Enfim, tentando buscar essas causas, mas o fato é, a periodontite é a principal causa de perda dentária em adultos e idosos, né? A barreira ao acesso a cuidados preventivos contribui para esse cenário. Quando a gente pensa que a gente está aqui em São Paulo, é meio difícil de pensar que, pô, falta acesso para odontologia aqui em São Paulo, ou qualquer outra grande cidade aqui no estado de São Paulo, eu diria sul-sudeste. À medida que a gente migra para norte e nordeste, um pouco do centro-oeste, em regiões mais afastadas, de fato, existe pouco acesso a esse tipo de informação. Hoje, por conta do celular, talvez essas informações elas possam chegar de maneira mais eficiente. Mas a melhor ferramenta do mundo, ela é inútil se a gente não souber utilizar. Então, é claro, talvez programas específicos para fazer com que a informação chegue através do celular, através de internet, ele seja bom,
mas o fato é, nada substitui aquele boca a boca, aquele mano a mano, aquela informação direta, tá? O que eu vim fazer aqui hoje, né? Me deu muita curiosidade, porque eu quis saber, né? Putz, eu estou trabalhando atualmente com implantes personalizados, com a recuperação do sorriso, da mordida da pessoa. Eu sempre gostei disso daí. Como ortodontista, eu tenho, né, dente para trabalhar. Então, eu movimento o dente, hoje em dia com os alinhadores invisíveis, né? É como se fossem capinhas transparentes que a gente encaixa sobre o dente e a gente acaba movimentando o dente. Ótimo, maravilha, quando a pessoa tem dente. E quando a pessoa não tem dente, o que a gente faz? Eu sou formado há 30 anos pela Universidade Estadual de Londrina. Na minha época de formado, 30 anos atrás, quando eu vi pela primeira vez que a gente precisava extrair um dente para colocar um implante, eu fiquei estarrecido. Eu falei, não existe nada melhor do que o dente da pessoa. Então a gente tem que cuidar de tentar salvar isso daí a todo custo. Faz tratamento de canal, coloca coroa, faz uma prótese. E essa era a realidade para aquela época, porque foi quando mais ou menos começaram a aparecer os implantes endóceos, aqueles implantes que a gente coloca dentro do osso, né? E beleza, né? Era uma coisa nova e tal. À medida que o tempo passou, eu diria nos últimos 15, 20 anos, 10 anos depois que eu me formei, a rotina do implante, ela ficou menos ruim, né? E pessoalmente, eu comecei a aceitar melhor isso daí. Então, com o tempo, com o dia a dia, conhecendo as pessoas, conhecendo as doenças, eu entendi que, por vezes, aquela oportunidade que a pessoa teve de cuidar dos dentes, ela passou, porque a pessoa perdeu o dente, você entendeu? E em Londrina, eu ficava, na época de faculdade, eu ficava muito dentro do laboratório de prótese, né? Eu morava afastado da faculdade, então eu ia de bicicleta, voltava de bicicleta, e esse trajeto todo era muito ruim, às vezes eu estava cansado, enfim, jogava bola, jogava vôlei, treinava taekwondo, fazia um monte de coisa. Tá, vou ficar na faculdade. E eu comecei a ficar no laboratório de prótese, porque o pessoal era mais animado, os protéticos, né, os técnicos em prótese dentária, eles conversavam mais, eles falavam mais, a gente ficava lá no meio da bagunça. Só que com isso eu comecei a aprender, junto com eles, a mão na massa. Como é que a gente fazia para montar uma boa dentadura, como é que a gente fazia para montar uma boa dentadura quando a pessoa tinha pouco osso, porque era esse o maior desafio da dentadura, do final, né? Disso que a gente está vendo aí, dos 22 milhões de pessoas. A pessoa chegava na minha cadeira, né? Na época de faculdade a gente tinha estágio, então eu tinha que fazer meia dúzia de dentadura, superior e inferior, por semestre, para eu poder passar de ano. E a dentadura tinha que ficar boa, né? Tanto que o teste, né, era o paciente sentar na cadeira, a professora dava para ele uma bolacha, e o cara tinha que comer a bolacha na frente da professora responsável. Cara, pensa no estresse, né? Para mim, né? Eu fui pegar a paciente na casa deles, eu entreguei a prótese, ele tinha que voltar para o retorno depois de uma semana para a professora fazer esse teste, o cara quebrou a perna. Pega um carro emprestado, vai lá, pega o cara e traz o cara aqui de perna quebrada, para ele poder fazer o teste na frente da professora para eu poder passar de ano. Quando a pessoa tem osso suficiente, tá, você pode usar uma prótese total agora, se você não tem condição financeira, se você está pensando em ficar dente para não ficar banguelo porque é ruim. E a prótese total, a dentadura, ela não é o dispositivo mais perfeito do planeta. Ele quebra um galho, mas atualmente eu costumo comparar uma dentadura com uma perna de pau. Na época dos piratas lá, era melhor do que o cara ficar pulando numa perna só, o cara tem uma perna de pau. É melhor até que muleta, uma perna de pau. Mas uma dentadura, ela está longe de oferecer para a pessoa a segurança necessária para ela poder se relacionar com outros, para ela poder comer e iniciar o processo de digestão que começa na boca. Então, é muito comum pessoas sem dente, com poucos dentes,
com graves problemas digestórios. Então a pessoa tem má digestão, ou a pessoa é muito magra, ou a pessoa é muito gorda, problema. Então assim, a falta de dente, ela inicia um problema maior no corpo da pessoa, né? Por que eu estou falando essa coisa toda a respeito de dente, a respeito de pessoa sem dente e prótese total? Quando a gente fala do arco inferior, na mandíbula, na parte de baixo, a história é pior ainda. A gente perde o osso e vamos entender esse mecanismo de perda óssea, né? Esse mecanismo de perda óssea, ele funciona da seguinte maneira. Enquanto o osso, ele está segurando o dente no lugar, enquanto o osso tem utilidade, o osso permanece ali naquela posição. Uma vez que a pessoa tenha perdido o dente, o osso ele vai sofrer uma reabsorção. E a parte basal, a parte de base do osso, ela permanece para manter o arcabouço aqui da musculatura. Inclusive a mandíbula e maxila bem posicionada com dente ajuda a gente a respirar melhor, tá? Para quem não sabia disso. Quando a gente perde o dente, a gente perde o que se chama de osso alveolar. O osso alveolar é o osso que segura a raiz dos dentes. Então, quando a gente perde dentes do fundo, principalmente, onde existe um volume maior, o organismo pensa o seguinte: eu não vou gastar energia para manter um osso que não tem mais função. A função do osso alveolar era segurar a raiz do dente no lugar. Não tem mais raiz de dente? Tchau, osso. Passar bem, né? Eu preciso economizar energia para essa pessoa. E é exatamente isso que acontece. À medida que o tempo passa, você perde dente e você perde altura óssea. E se você não tem mais osso com altura óssea suficiente para colocar um implante dentro dele, como é que você coloca o implante? Né? A metáfora que eu mais utilizo no consultório é a seguinte, né? Meu amigo, você comprou um armário para sua cozinha e você vai pendurar esses armários na parede da sua cozinha. A sua parede, se ela for de tijolo, daquele marrom, você bota um baita de um parafusão lá dentro, pendura o armário com o que você quiser. Agora, se você não tem parede, você vai colocar o parafuso aonde? No ar? Não tem essa possibilidade. Então, manter a quantidade de osso alveolar, ela é dependente da presença de dente. Se você não tem mais dente, você não tem mais osso alveolar. Existem algumas estratégias, né, que se utilizam de implantes em região à distância do osso alveolar, que são os implantes zigomáticos e tudo mais. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou mostrar aqui uma solução para aquela pessoa que não tem osso algum, aquela pessoa que já sentou na cadeira de um dentista e o dentista falou para ela, putz, você vai precisar de enxertos ósseos. Ou então assim, você tem tão pouco osso na maxila ou na mandíbula que qualquer procedimento que a gente tente fazer é extremamente arriscado, inclusive podendo fazer sua mandíbula fraturar. Essa é a solução que eu trago aqui hoje para apresentar, tá? O que eu trago aqui de solução? Existe uma empresa chamada CPMH, assim como existem outras empresas aí no Brasil, tá? Que elas fabricam esses implantes em titânio, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui a visualização, para que a pessoa sem osso tenha a condição de receber esses suportes pequenininhos, né? Eu acho que vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu trazer o cursor aqui, ó. Esses suportes aqui, para que a gente possa fazer aquela prótese fixa sobre esses implantes. E já que eu não tenho necessidade de osso, né? Aqui no modelo tem até bastante osso para fazer qualquer outro tipo de implante, mas a ideia é mostrar as próteses aqui customizadas, né? Em titânio e tal. Esse tipo de procedimento é o procedimento indicado para pessoa que não tem osso algum na boca, nem na maxila e nem na mandíbula. A gente chama isso daqui de maxilas ou mandíbulas atróficas, né? Elas são atrofiadas. Elas não têm osso alveolar suficiente para colocar nenhum tipo de implante. Pausa pro chazinho. Vamos
entrar aqui nessa apresentação, né? Lembrando, eu não sou patrocinado pela Custom Life, mas eu fui até a fábrica que fica lá em Brasília. Eu fiz um curso lá, um dia inteiro, onde a gente entende melhor quais as aplicações que a gente tem para esse tipo de implante, né? Quais as condições que a gente precisa, e a gente vai conhecer também a fábrica com todo o processo de fabricação, com todos os cuidados que eles têm, né, com relação a essa fabricação, toda a parte legal disso daí, né, que é conhecer de maneira geral o que são as autorizações que a gente tem para se fazer esse tipo de procedimento, enfim. E a gente tem tudo aqui que a gente recebe deles, né, para poder repassar isso daí. Deixa eu ver aqui. Custom Life, bibliografia. Eu fiz um levantamento bibliográfico, né, de alguns artigos recentes que falam a respeito de reconstruções com implantes na face, né? E tudo acabou começando com implantes paciente específico para alguns tipos de doença, né? Então pensa num paciente, por exemplo, que fez, deixa eu trazer isso daqui mais para esse ladinho aqui que fica legal. Pensa num paciente que ele fez uma cirurgia para remover um bloco ósseo da maxila. Esse cara não tem osso algum. Então os engenheiros começaram a imaginar, né, como é que seria se a gente conseguisse colocar uma estrutura fabricada em titânio específica para esse paciente, com alguns pontos aonde a gente pudesse conectar, né, os implantes. Então, esses pontos, vamos apagar aqui, Cacildo, desenhar a mão. Esses pontos, eles estão distantes da área onde falta o osso, né? E eles podem oferecer um apoio muito bom para a construção de uma prótese que fica fixa nessa região. Então, assim, isso daqui é fantástico, tá? E o processo de fabricação dessas peças, aqui no Brasil, pela CPMH, ele é feito através de um processo chamado Selective Laser Melting, né? SLM. Existe uma impressora, a gente chama de impressora porque a gente é leigo, tem outro nome lá, mas ela vai fazendo a fundição por camadas do pó de titânio para construir essa prótese da pessoa. Isso é muito legal, né? É um procedimento relativamente novo e recente, pelo menos aqui no Brasil. A bibliografia, ela tem menos de 10 anos, né? Vamos dizer assim. Então, é uma solução que ela é projetada para defeitos maiores, né? Vou operar um paciente com essa mesma condição aqui daqui a um tempinho, mas é uma condição, é uma forma de tratamento que ela é muito bem-vinda para esses casos onde o paciente tem pouco osso. Se a pessoa já ouviu o termo, olha, você precisa de enxerto ósseo, talvez esse tipo de procedimento aqui seja para ela, tá? A CPMH, ela já produz próteses, né, para todos esses países aqui ao longo do mundo, inclusive Espanha, Portugal, Noruega, Hungria, Romênia, lugares onde dificilmente não, né? Aonde qualidade baixa nunca vai entrar, né? Então, eles já fabricam para todos esses países, eles têm mais de 550 casos, isso até 3, 4 anos atrás, com 99,8% de sucesso, né, no restabelecimento de dentes para que a pessoa possa ter, em parte, a função, tá? É óbvio, né? Aqui é um fluxo que a gente tem lá na CPMH. A gente vai pegar a tomografia da pessoa, a gente vai... os projetistas lá, né, os engenheiros, eles vão fazer o projeto da prótese, né, que vai ser instalado no paciente.
eu sento junto com esses caras no computador, a gente faz uma live, a gente dá uma olhada, validou, existe a fase de impressão do titânio, né, através do SLM, e após alguns dias essa prótese ela chega esterilizada, bonitinha, no dia da cirurgia, para a gente poder fazer a cirurgia do paciente, tá? Existe uma série de vantagens com relação a esse tipo de fabricação, a esse tipo de impressão a laser do titânio, tá? E essas vantagens, elas vão da personalização, dá pra gente copiar exatamente da melhor maneira possível o osso da pessoa para que essa prótese ela possa encaixar perfeitamente e ser presa longe daquela região onde a gente não tem osso. Então eu não preciso mais, eu não dependo mais do osso alveolar da pessoa para colocar o implante dentro do osso. A gente coloca esse implante por fora do osso. E esse implante ele vai ser coberto por uma parte da gengiva que ela é especificamente projetada para formar osso, para remodelar osso, que é o periósteo. Periósteo é uma membrana que recobre o osso e que cuida de fazer toda a renovação celular para que o osso novo ele seja colocado naquela região. O titânio é um material altamente biocompatível, né? Então, o periósteo vai acabar fabricando osso sobre essa prótese e muitas vezes vai cobrir ela por completo. É o que normalmente a gente vê em casos de cirurgia ortognática, quando a gente, por algum motivo, eu fui fazer próteses estéticas lá para uma paciente minha, e a gente foi tirar as placas dela. Para tirar a placa, depois que o osso formou por cima, é difícil, né? De tanto osso que se forma. Enfim, existe um tratamento de superfície para que haja essa ósseo-integração, e a ósseo-integração formando o osso sobre a prótese vai trazer a firmeza necessária para que a pessoa possa usar o dente de maneira adequada, né? Então a gente tem lá redução no tempo de tratamento, porque tudo é feito pelo computador. Então a gente faz uma tomografia, faz o projeto da prótese, são feitos ensaios de carga em cima dessa prótese, né? Tipo, a prótese ela não é testada na prática, mas ela é testada no computador através de softwares específicos de engenharia. O pessoal vai reforçar o titânio onde precisa ser reforçado, sem deixar essa prótese grossa demais que incomode o paciente, né? E no final das contas a gente tem previsibilidade e confiabilidade, né? Não dá para não confiar num processo como esse. Quando a gente compara, né, uma prótese como essa com o zigomático, a gente vai trazer aqui, óbvio, vantagens e desvantagens, né? Mas é sempre mais difícil a gente colocar um implante zigomático sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de guia 3D. E no final das contas, os implantes zigomáticos eles têm um custo extremamente elevado, tá? Com relação a custo, o que eu posso adiantar aqui um pouquinho, né? Esse tipo de prótese feita pela CPMH, personalizada, para total segurança, previsibilidade, redução de tempo cirúrgico, inclusive, e confiabilidade, ela é coberta pelos planos médicos, tá? Eu acho que para mais informações fica legal de alguém entrar em contato aí, me chama no Zap que eu explico, a gente faz uma consulta, não é problema, né? Mas esse tipo de prótese, ele é coberto pelos planos médicos, pelos convênios médicos, pelos planos de saúde, não pelos planos odontológicos, tá? Ficou bem claro? Beleza. Então a gente tem lá algumas coisas, eu não vou mostrar isso daqui tudo, eu já mostrei algumas imagens, então a gente tem lá um rebordo, isso daqui é uma maxila sendo olhada de baixo, né? A gente tem a estrutura pronta, é feita uma cirurgia para acesso dessa região toda, são fixados parafusos nessa prótese, e a gente tem os conectores que vão permitir que a gente encaixe a dentadura, a prótese fixa, parafusada sobre esses implantes, tá? É bastante legal tudo isso daí. Eu acho que vale a pena uma visita, né, a esse site aí da CPMH, para que fique claro, né,
que esse tipo de procedimento ele é possível de ser feito, né? A gente consegue fazer esse procedimento com muita previsibilidade, com bastante segurança, tá? O que eu posso dizer aqui em termos de confiabilidade, em termos de segurança, em termos de previsibilidade, eu acho que esse é o melhor nome, né? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Desculpa. A previsibilidade, ela vem quando existem processos bastante claros e bastante precisos. Então, a gente faz uma consulta. Primeira indicação, né? Se alguém, por exemplo, já ouviu por aí que precisa fazer algum tipo de enxerto ósseo para colocar todos os dentes na boca, cara, procura isso daí, porque procura esse tipo de prótese, né? Pô, deixa eu procurar o Fábio aqui, vamos ver se a gente faz aí um custom life, vamos ver se a gente faz uma prótese personalizada, para que você possa ter de novo o seu sorriso, para que você possa ter de novo a sua mastigação, para que você possa ter de novo confiança, né? Porque essa é a parte difícil, né? Como é que eu vou chegar aqui todo mal vestido e começar a falar? Não transmito confiança, né? Talvez eu nem me sinta seguro se eu estiver aqui com uma roupa muito feia. Tudo bem que tá amassado porque o jaleco fica dobrado, né? Um pé no saco. Minha mulher sempre reclama disso daqui. Mas o ponto é, aonde é que fica a autoestima da pessoa? Onde é que fica aquela sensação de segurança que a gente tem na hora de conversar com outros, né? Quantas próteses totais eu não fiz na minha vida, né? Aonde no final das contas nem o tal do corega, o adesivo lá de dentadura resolvia o problema dela, né? E eu ficava sempre muito chateado com isso daí, porque eu não faço ideia o que é comer com uma prótese na boca. Eu não faço ideia. Eu tenho relatos, né? E os relatos, eles são ruins, de maneira geral. Na parte da literatura específica a respeito disso, né? Na literatura médica, os relatos, eles dizem que um bom par de próteses totais com osso alveolar remanescente grande e bom trazem no máximo, de 15 a 20% de eficiência mastigatória. Isso quer dizer o seguinte, para você poder comer coisas duras, você está perdido. Você vai machucar a sua gengiva ou você vai ter que ficar mordendo, para você tentar triturar o alimento e engolir, tá? E muitas vezes não é o que a gente gostaria de ter, né? E é por isso que tantas pessoas migram hoje para os implantes, tá? Essa solução, ela é muito específica para aquela pessoa que não tem osso. Fábio, dá para a gente fazer esse tipo de implante para qualquer caso? Sim, dá, né? Só que os planos médicos, eles vão oferecer cobertura quando a pessoa tem a necessidade de fazer um procedimento como esse. Quando ela não tem osso, quando ela é mutilada, quando falta um pedaço, né? Falar mutilado, de repente, pode dar ban aqui no canal. Mas a gente chama isso, né? A gente fala que a pessoa que não tem uma parte do corpo, ela é mutilada, né? Eu perdi o dedo, eu perdi a orelha, eu perdi o braço, eu perdi a perna, eu perdi um dente, a pessoa entra nessa categoria, tá? Então, assim, eu espero poder ter ajudado um pouquinho a pessoa comum, né? Alguns colegas, eles me ligam, eles me perguntam, pô, Fábio, o que é essa solução aí? Como é que faz pra gente indicar? Como é que isso funciona? Porque esse é um procedimento relativamente novo, né? Tô ajudando a divulgar isso daí um pouquinho mais, porque eu tenho percebido cada vez mais pessoas descontentes chegando no meu consultório e dizendo o seguinte, putz, Fábio, um amigo meu de não sei quantos anos atrás, porque eu vim aqui para São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu vim aqui para São Paulo e eu fiz muita prótese total, eu fiz muita dentadura. Eu tô falando de coisa de 20 anos atrás, né? 25 anos atrás. Um amigo meu fez uma prótese com você que ficou muito boa, eu já tentei fazer, não deu, é isso, é aquilo. Eu tenho medo, por exemplo, de fazer implante, porque eu não sei se eu vou aguentar ficar de boca aberta aqui. Uma coisa muito importante a respeito desse procedimento, quando a gente usa a cobertura médica da pessoa para fazer esse tipo de procedimento,
a gente faz essa cirurgia dentro de um centro cirúrgico, sob anestesia geral. E eu digo para vocês que isso é a coisa mais segura do planeta para o paciente, né? Conseguir ter acesso a um centro cirúrgico para fazer um procedimento como esse é tudo de bom, é a melhor coisa do mundo, tá? Enfim, se você quiser mais informações, me chama aqui no Zap, vai lá no TikTok, vai lá no Instagram, vai no YouTube, olha o que eu estou colocando lá diariamente, me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos marcar uma consulta. Pode ser uma consulta via telemedicina, a gente se fala por aqui, ó, conversa, mostro, é uma maneira de cortar caminho, tá? Mas não deixa de fazer isso daí, não deixe de ser feliz porque você acha que não dá mais para ser feliz. Porque no final das contas, a gente tem em parte o que a gente escolhe, o que a gente precisa, o que a gente prefere, o que a gente permite, enfim, quem procurar essas 3 palavras vai saber o que eu estou falando. E é isso, né? Eu espero poder ter trazido um pouco de luz para quem precisa aí de informação a respeito desse procedimento e eu espero ser acionado o mais rápido possível por vocês. Beleza? Valeu, até a próxima, nos falamos. Tchau, tchau.